Explicação das páginas 9 a 26 da apostila de ciências. Os micro-organismos e as doenças. Os micro-organismos e as doenças. Entre os inúmeros micro-organismos existentes, alguns causam doenças nos seres humanos. Gripe, diarreia e micose são exemplos de doenças comuns causadas por micro-organismos. Observe nas imagens a seguir os micro-organismos que causam cada uma dessas doenças. Micose é uma doença causada por fungos que pode provocar manchas na pele e nas unhas. Vírus da gripe visto ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de 82 mil vezes e colorida artificialmente. Ameba, protozoário causador da amebíase, visto ao microscópio óptico, imagem com aumento de 200 vezes. Espécie de fungo que causa micose, vista ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de 2.150 vezes e colorida artificialmente. As doenças causadas por micro-organismos podem ser simples ou mais graves, porém, em todos os casos, precisam de acompanhamento médico e tratamento. Algumas delas são provocadas por micro-organismos que normalmente habitam nosso corpo, podendo se manifestar quando o organismo está debilitado por algum motivo, como uma alimentação ou falta de exercícios físicos. Outras podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo ar, gotículas de saliva ou compartilhamento de objetos de uso pessoal, como escovas de dente. Como são seres microscópicos, essa transmissão somente é percebida quando os sintomas da doença aparecem. Para evitar as doenças mais graves causadas por micro-organismos, foram criadas as vacinas, que são dadas às pessoas para que o corpo delas se prepare para uma possível contaminação por micro-organismo. Assim, caso entre em contato com o organismo causador da doença, a pessoa já terá defesas para combatê-lo. Um exemplo é a tuberculose, doença grave causada por uma bactéria que afeta os pulmões. A vacina contra a tuberculose, chamada de BCG, é aplicada já nos primeiros dias de vida, protegendo as pessoas contra essa doença. Para muitas doenças, não existem vacinas. Assim, para tratá-las, a melhor atitude é procurar atendimento médico e evitar tomar qualquer medicamento sem a recomendação desse profissional. Tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação protege o corpo de muitas doenças que são causadas por micro-organismos. Doenças causadas por micro-organismos. Agora, você vai conhecer melhor como cada um dos micro-organismos age ao causar doenças e as principais características de alguma delas. Viroses. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Para desempenhar suas funções e se reproduzir, os vírus precisam invadir células dos seres vivos. Dependendo do vírus, ele invade tipos específicos de células, causando sintomas e doenças diferentes. Por exemplo, o vírus da hepatite invade células do fígado, causando danos a esse órgão e sintomas que refletem seu mau funcionamento. Alguns exemplos de doenças mais conhecidas causadas por vírus são a gripe, a dengue, a zika, chikungunya, febre amarela, catapora, hepatite e sarampo. O vírus da hepatite invade e prejudica o funcionamento das células do fígado. Imagem vista ao microscópio eletrônico com aumento de 164 mil vezes. Muitas viroses podem se tornar doenças graves, por isso é importante evitar desenvolvê-las. Algumas delas, como a febre amarela, a hepatite e o sarampo, têm vacinas para sua prevenção. Já outras, como a dengue, a zika e a chikungunya, ainda não podem ser prevenidas por meio de vacinas, mas podem ser evitadas, impedindo que o mosquito transmissor se reproduza, por exemplo. Isso porque os vírus causadores dessas doenças são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz na água parada. Então, evitar o acúmulo de água é essencial para prevenir essas doenças.
Conheça algumas maneiras de evitar o acúmulo de água no ambiente doméstico, onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir. Mantenha a caixa d'água tampadas. Encha os pratos das plantas de areia. Coloque no lixo objetos não utilizados que possam acumular água. Armazene o lixo em lixeiras bem fechadas. Mantenha as calhas limpas. Não deixe água acumuladas em lajes. Evitar o desmatamento e a poluição do ambiente são outras formas importantes de prevenir as viroses. O vírus da febre amarela, por exemplo, pode se espalhar mais entre a população das cidades, caso as florestas e áreas de mata em que ele costuma ocorrer sejam destruídas. Tétano. O tétano é causado por uma bactéria que pode entrar no organismo por ferimentos na pele. É uma doença bastante grave que afeta o sistema nervoso. O tétano não é transmitido de uma pessoa para outra e vacinar-se é a melhor forma de se proteger contra essa doença. Bactéria causadora do tétano vista ao microscópio óptico, imagem com aumento de 1000 vezes. Você sabia? Os antibióticos são medicamentos usados para combater as bactérias causadoras de doenças. Entretanto, eles só devem ser tomados com recomendação médica, pois seu uso excessivo ou incorreto, como parar de tomá-lo antes do prazo indicado, pode tornar as bactérias mais resistentes a esse tipo de tratamento. Pneumonia. A pneumonia é uma infecção nos pulmões que pode causar sintomas como fraqueza, febre e dor no peito. Existem diversos tipos de pneumonia, dependendo do tipo da bactéria que causa a infecção. A doença é transmitida pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Hábitos saudáveis como boa alimentação e exercícios físicos e a vacina contra a pneumonia são as melhores formas de prevenção. Ao tossir ou espirrar, é melhor proteger a boca e o nariz com a dobra do cotovelo do que com as mãos. Isso porque as mãos têm muito mais contato com os objetos e as pessoas, e assim podem transmitir as bactérias que saem com a tosse e o espirro. Botulismo. Em alguns casos, as bactérias produzem toxinas, que, quando ingeridas com alimentos, por exemplo, podem causar mal-estar ou desencadear vários sintomas. Isso ocorre no botulismo, um tipo de intoxicação alimentar, em que a bactéria produz uma toxina que, mesmo ingerida em pequenas quantidades, causa sintomas graves. Essa bactéria pode ser encontrada contaminando alimentos em conserva ou enlatados que foram produzidos ou manipulados sem as devidas medidas de higiene. Alguns sintomas do botulismo são vômito, dor de cabeça, dificuldade para respirar e tontura. Toxinas são substâncias que causam danos à saúde de um ser vivo. Para evitar o botulismo, é importante consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenham um rótulo e descrição de origem, evitando embalagens que estejam danificadas ou estufadas. Amebíase. A amebíase é uma infecção intestinal causada por um protozoário, popularmente conhecido como ameba. Essa doença provoca fortes cólicas, diarreia e eliminação de fezes com sangue. Ela pode ser adquirida pela ingestão de água contaminada por fezes contendo protozoário ou de alimentos crus, como frutas e verduras lavados com essa água. As amebas habitam o intestino da pessoa infectada e passam a produzir cistos, que são eliminados com as fezes. Dessa forma, as fezes são uma fonte de contaminação da amebíase. Deem uma olhadinha aqui na ampliação que foi feita, tá? Só não sei quantas vezes, tá bom? Então, ó, fica tudo no intestino, tá bom? Aí tá junto o intestino grosso e o delgado, tá bom? Malária. A malária é transmitida pela picada de mosquitos infectados com o protozoário causador da doença
ou pelo contato com o sangue de pessoas contaminadas. Calafrios, febre, enjoo e dores no corpo são alguns sintomas da malária que pode ser grave em determinados casos. No Brasil, essa doença ocorre com mais frequência na região norte. O mosquito se contamina quando se alimenta do sangue de uma pessoa infectada pelo protozoário, passando a transmiti-la. Micoses. Os fungos são encontrados nos mais diferentes ambientes, porém estão especialmente presentes no ar e no solo, de onde podem ser inalados pelas narinas ou entrar em contato com a pele em regiões expostas do corpo. Isso explica porque muitas infecções por fungos geralmente começam nos pulmões ou na pele e nas unhas. Quando a micose ocorre nas unhas, essas se tornam amareladas ou esbranquiçadas e quebradiças. Em geral, é um problema localizado que não se agrava, mas precisa ser tratado. Na pele, a micose provoca coceira, vermelhidão e descamação, formando manchas. Pode ser causada por diferentes tipos de fungos e precisa ser tratada com acompanhamento médico. Em alguns casos, como entre os dedos dos pés, as micoses podem causar rachaduras chamadas de frieiras, que provocam dor. Os fungos crescem em locais quentes, úmidos e escuros. Por isso a importância de se secar bem após o banho, principalmente entre os dedos dos pés e locais como virilhas e axilas. Além disso, é importante evitar o uso de sapatos fechados em dias muito quentes. Mancha na pele causada por fungos que se alimentam de células mortas. Eu, cidadão. Direitos e deveres relacionados à saúde. Você estudou que muitos micro-organismos podem transmitir doenças. A prevenção e o tratamento dessas doenças estão relacionados aos direitos e deveres das pessoas. Entre os direitos estão acesso ao saneamento básico, que compreende o recebimento de água tratada e a coleta de lixo e esgoto, além de condições de moradias dignas e com infraestrutura adequada, como ruas pavimentadas, iluminação e transporte público. Acesso à saúde pública de qualidade, como hospitais e postos de saúde com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Acesso a medicamentos gratuitamente na rede pública de saúde ou com preços acessíveis. A saúde da população também depende de alguns deveres que precisam ser cumpridos por todos, tais como tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação de acordo com a idade e as características de cada pessoa. Não jogar lixo na rua, em rios ou qualquer outro local inadequado. O lixo deve ser separado e encaminhado para coleta. Não tomar medicamentos sem recomendação médica. Lápis na mão. 1. Analise as situações representadas nas imagens a seguir. Imagem 1, lavar as mãos. Imagem 2, vacinação. Qual é a relação entre as situações retratadas nas imagens e os micro-organismos? B. Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? Justifique sua resposta. 2. Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, e isso contribuía para a transmissão de doenças e a contaminação dos alimentos e da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esses problemas. 3. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite 2 características desse micro-organismo. 4. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir diferentes doenças causadas por vírus por meio de sua picada. Ele se reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Com base nessas informações, faça o que se pede. A. Cite o nome de 2 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. B. Considerando que o Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas.
5. A respeito dos micro-organismos, assinale as alternativas corretas. Então, isso quer dizer que tem mais de uma, tá? Os antibióticos são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias. O botulismo é uma doença na pele e nas unhas causada por fungos. A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Reúna-se com 2 colegas e confeccione um cartaz com os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Vocês podem fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar o cartaz. Aí, no caso, vocês vão fazer um desenho numa folha de sulfite, né? Com os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças causadas pelos micro-organismos. Pode fazer um só, porque aqui a menina tá, lave bem as mãos, não deixe água parada e lave bem os alimentos. Vocês podem fazer com esses dizeres ou vocês podem criar o de vocês, tá? Mas no caso, cada um vai fazer o seu. Faça um desenho do jeito que vocês quiserem. Pode fazer colagem, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aí, o que é que vocês vão fazer depois? Mandar a foto para mim, tá bom? Então, estamos combinados. Vocês vão fazer na folha sulfite ou em qualquer outro papel que tiver em casa, sem problema nenhum, tá? Vão fazer colagem ou vão fazer desenho e vão mandar no privado para mim, tá bom? Vamos brincar? Agora, que tal utilizar o que você aprendeu sobre os micro-organismos e a saúde do corpo humano em um jogo? Destaque o tabuleiro e as peças presentes no material de apoio, siga as orientações do professor e divirta-se. Aí, no caso, vocês vão brincar com alguém de casa, porque a gente não está no colégio, né? Vocês vão destacar o jogo dos micro-organismos, que está no material de apoio, o dado e tem bolinhas vermelhas e verdes, né? Aí vocês tirem par ou ímpar, vejam quem começa o jogo, joguem o dado e vão brincar. Dependendo do número do dado que sair, é o número de casas que vocês vão andar. Lembrando que tem casinhas que tem informações. Por exemplo, joguei o dado, caiu no número 4. Andei 1, 2, 3, 4. No 4, está escrito assim: você lavou as mãos após ir ao banheiro e ganhou uma ficha verde. Que bom. As fichinhas aqui, gente, as bolinhas, não é para andar aqui no tabuleiro, não. Vocês vão ter que colocar alguma coisa, porque tem fichinhas verdes e fichinhas vermelhas. Se você fez a coisa certa, você ganha a ficha verde. Se você fez coisa errada, você ganha a ficha vermelha. Tá? Por exemplo, joguei o dado e caiu no número 10. Ah, não dá. Peraí. Não dá, não. Vai, joguei o dado. Na hora de andar aí, eu andei e caí no número 10. Você está sem tomar banho há 2 dias. Afe Maria. Pegue 2 fichas vermelhas. Né? Aí, no caso, quem é que ganha o jogo? Quem ganha mais fichinhas verdes. Tá bom? Tomem cuidado para vocês não ficarem caindo onde tem fichinhas vermelhas. Ficar sem tomar banho durante 2 dias não é legal, ok? Brinquem com alguém de casa. Se forem brincar, filmem pra gente ver e manda no grupo. No grupo não, no privado, tá bom? Não manda no grupo não, manda no privado, ok?